Fala, gente boa. Aurivaldo na área. A gente dá prosseguimento agora aí ao nosso processo de habilitação. Iniciamos aí no vídeo anterior e agora a gente dá continuidade aí nesse próximo vídeo para a gente estar por dentro aí de como é que é feito ou como é que ocorre o processo de habilitação aqui no Brasil. Acompanhe comigo aí na tela. É... Ciclomotor. Para quem tem interesse em adquirir uma popularmente conhecida como cinquentinha, que é um ciclomotor, daqui a pouco eu vou trazer a definição do que é a cinquentinha. Mas o processo é esse aqui. Um processo um pouco diferente de quem está tirando categoria de moto ou categoria de carro. O curso teórico para a cinquentinha, as aulas teóricas que a gente tem lá para categoria B e categoria A, que em tese lá era 45 horas de aula, aqui somente 20 horas de aula. E o aluno precisa ter um aproveitamento aí, uma frequência de 90%. Então não tem aquela rigorosidade do processo da categoria A. A prova teórica são 15 questões e o candidato precisa ter aí um aproveitamento de 60% para que ele seja considerado aprovado na teórica. O curso prático de quem está tirando a cinquentinha aí, ó, é de 5 horas aulas. Ele vai precisar fazer 5 horas de aula prática na cinquentinha, no ciclomotor. E a prova prática ou exame de rua é similar, é igual à categoria A. Todos os obstáculos que tem na categoria A, o candidato à habilitação ciclomotor vai ter que passar. O 8, tem o slalom, né? Que é o zigue-zague entre cones, tem o labirinto. Então, tudo que é previsto na resolução com relação aos obstáculos que tem na categoria A, vai ter que fazer aí para o exame de ciclomotor. Uma coisa interessante que trata a legislação é que o exame pode ser feito em ciclomotor próprio. Coisa interessante, ó. É o único veículo que você pode fazer o exame de rua de forma particular. Você tem o seu veículo, o veículo quer ser particular, você pode fazer exame de rua com a sua cinquentinha. E outro detalhe é que pode ser câmbio automático ou manual. Então você que tem uma cinquentinha aí não precisa procurar uma autoescola ou centro de formação de condutor que tenha uma cinquentinha. Então, se você tem uma cinquentinha, ela é regulamentada, ela tem placa. Então, você pode ir lá e fazer o seu exame de rua com a sua cinquentinha. O sistema libera aí. Com relação ao reexame, o candidato foi lá, fez a prova teórica, perdeu, foi reprovado, está inapto. O candidato foi lá, fez a prova prática, o exame de rua, perdeu, foi inapto. E agora o que acontece a partir daí? Então tá aqui, para o candidato que foi aprovado no exame, o candidato aprovado nas 3 etapas será conferida a PPD ou a ACC provisória, tanto a PPD, que é uma carteira provisória, quanto a ACC, que também é provisória. E tem uma validade aí de 1 ano. Então, o candidato que vai lá, faz exame de rua em uma moto, faz exame de rua em um carro, faz exame de rua em um ciclomotor, foi aprovado, ele vai receber uma carteira provisória e essa carteira tem uma validade aí de 1 ano. Ao candidato que foi reprovado nesses exames, tanto no exame teórico quanto no exame prático, ele poderá repetir o exame a qualquer tempo, sem ter que repetir as aulas. Por que eu coloquei em destaque aqui a qualquer tempo? Porque a legislação mudou, a norma mudou. Antes, o candidato que era reprovado em uma das etapas, né, tanto no teórico quanto no prático, ele teria que aguardar 15 dias. E somente depois dos 15 dias era que a autoescola podia marcar uma outra prova para esse candidato. Então, esse prazo ele já não existe mais. Não existe mais 15 dias. O candidato fez a prova teórica hoje ou a prática, foi reprovado amanhã. A autoescola, o Centro de Formação de Condutor, já pode marcar a prova dele para o dia seguinte, ou para amanhã mesmo, basta ter vaga no sistema. Então não tem mais 15 dias. Então, se você vir aí 15 dias na sua prova, então já não existe mais essa espera de 15 dias. Então, foi reprovado hoje, o resultado já muda de um dia para o outro, no dia seguinte já pode remarcar a prova teórica aí do candidato que foi reprovado. Deixa eu só voltar aqui. E outra coisa é que ele vai fazer essa nova prova sem ter que repetir as aulas. Não precisa você repetir as aulas para fazer a nova prova. É só remarcar sua prova e ser aprovado e correr para o abraço. CNH definitiva. A carteira definitiva. CNH, só lembrando que é Carteira Nacional de Habilitação. O portador da ACC ou PPD poderá solicitar a CNH
após o ano, caso não tenha cometido. Essa CNH, a gente chama aí de carteira definitiva. É que as duas primeiras aqui, elas são provisórias. Então, como elas são provisórias, a gente costuma chamar essa CNH de carteira definitiva, ou CNH definitiva. Após um ano, só que tem um detalhe. Essa ACC ou PPD, que é uma carteira provisória, você passa por um período de estágio. Do dia que você faz o exame de rua, você pega a carteira, você vai ficar por um ano com essa carteira na mão em um estágio, eu chamo de estágio probatório. Não está na lei não, eu que falo, viu? Então existe um estágio probatório. E nesse estágio probatório, você não pode cometer, preste atenção, nesse período de um ano de carteira provisória, você não pode cometer uma infração gravíssima, por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo, artigo 208. Você não pode cometer uma infração grave. Um exemplo de infração grave é o artigo 167, que é deixar o condutor ou o passageiro de utilizar o cinto de segurança, que é infração grave, ou duas ou mais infrações médias, como dirigir com o braço lá de fora ou usando o telefone celular. Você não pode cometer, atenção, não é o conjunto, não. Somente uma dessas infrações aqui já caça a sua CNH. Invadiu o sinal vermelho, já era. Perdeu sua CNH. Sua CNH vai ser caçada. Estava dirigindo dentro da cidade ou em uma rodovia federal estadual, foi flagrado uma fiscalização e uma pessoa somente atrás, no banco de trás do seu veículo, estava sem cinto. Somente porque essa pessoa lá atrás estava sem cinto, você vai tomar uma infração grave, uma multa grave, e sua carteira vai ser caçada. Ou então duas infrações médias. Mas aí, professor, e se eu tomar uma infração média, tranquilo, não tem problema. Você pode tomar uma infração média, você continua dirigindo normal e pega a sua CNH definitiva normal. Eu tomei 3 infrações leves, e aí eu vou ter minha carteira caçada? Não, negativo. Você tomou aí 3 infrações leves, o código não fala sobre essa possibilidade de você tomar 1, 2, 3, 10 infrações leves e ter a carteira caçada. Então, você pode tomar aí 3, 4, 5 infrações leves e sua carteira não vai ser caçada. A cassação da provisória, da ACC ou da PPD só se dá se você for acometido por uma gravíssima, uma grave ou 2 infrações médias. Se você cometer uma dessas 3, infelizmente, sua carteira aí vai ser caçada e você tem que voltar para o processo todo de novo. Claro que isso é só uma possibilidade, só uma hipótese. Não vai acontecer com você. Vai ser aprovado em tudo de primeira e vai preencher aí o estágio probatório sem nenhuma infração, nenhuma levezinha você vai cometer. Ainda mais que foi meu aluno, vou cobrar. Pela não obtenção da CNH, o candidato deverá iniciar o processo todo de novo. Esse deverá aqui, o verbo está no imperativo e significa ordenança. Então, o candidato que tomou uma gravíssima, uma grave ou 2 médias no período da provisória, porque ele não conseguiu pegar a CNH definitiva, ele vai iniciar o processo todo de novo. E todo de novo é sem aproveitamento de etapas, faz tudo de novo. Laudo, médico, psicoteste, aula teórica, prova teórica, aula prática, exame prático e depois volta tudo de novo. Simbora. Ciclomotor. O que é um ciclomotor? Ciclomotor, ou popularmente chama aí de cinquentinha. Ciclomotor ou cinquentinha, antigamente era a mobilete, né? Os mais antigos devem lembrar da mobilete Caloi, mobilete Monarch. Hoje a gente chama aí de cinquentinha ou ciclomotor. Veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos. Isso aqui cai na sua prova, do jeito que está aqui. Ou motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW. Então, as cinquentinhas mais novas aí, que são elétricas. E cuja velocidade, o mais importante de tudo, é isso aqui. A velocidade não excede a 50 km por hora. Então, um ciclomotor, uma das características que mais se apresenta na sua prova com relação a ciclomotor é a velocidade. Então, qualquer veículo aí de 2 rodas dentro dessas características aqui e que não passa de 50 km por hora é chamada de ciclomotor. Mais um conceito de definição: motocicleta e motoneta. Qual a diferença de uma motocicleta para uma motoneta? A diferença é muito simples, muito básica e já está aqui na imagem. A diferença de uma para outra já está na imagem. Então, só para adiantar, uma você dirige na posição montada, que é a motocicleta. E outra você dirige na posição sentada.
Mas qual a diferença de sentada para montada? A diferença está na imagem. Perceba aqui, ó. Se o seu joelho, um não consegue encontrar o outro joelho, não consegue tocar no outro, então você está montado no veículo. Se o seu joelho ele consegue um tocar no outro, ó, então você está sentado no veículo. Se o seu joelho não consegue tocar no outro, você está montado. Se o seu joelho consegue tocar um no outro, você está sentado. O que é uma motocicleta? Veículo de duas rodas que você dirige montado. O que é uma motoneta? Veículo de duas rodas que você dirige sentado. Quem faz galope, quem anda de cavalo, quem faz galopadas aí, que anda de cavalo para baixo e para cima, ele está sentado ou está montado? A resposta é bem simples. Perceba que você em cima de um cavalo, você galopando ou você andando de cavalo para lá e para cá, o seu joelho não toca um no outro. Se o seu joelho não toca um no outro no cavalo, então você está montado no cavalo. Quando você senta em uma cadeira normal, em uma posição normal de cadeira, você está sentado ou montado na cadeira? Se você está em uma posição normal, em uma cadeira, em posição normal, você está sentado na cadeira. Agora, se você vira ao contrário da cadeira, você vira ao contrário e você senta, aí você vai estar montado na cadeira, porque seu joelho não consegue tocar um no outro. Então, essa é a grande diferença aí de sentado para montado. Vamos lá, continuar aqui. Quadriciclo, como o próprio nome sugere, separando a palavra aqui, ó, quadriciclo, é um ciclo de 4 rodas, quadriciclo. Então, um veículo aí com corpo de motocicleta e com 4 rodas. Para eu dirigir um quadriciclo, a categoria, eu posso dirigir com categoria A, categoria B, mais na frente vai ver qual categoria que a gente dirige um quadriciclo. Ó, pelo nome já te dá uma dica bem básica aí do tipo de habilitação que você iria dirigir. Então, a gente vai dar uma paradinha e logo em seguida a gente inicia mais uma aula aí para a gente concluir esse processo de habilitação. Aquele abraço, fui, até mais.